o processo eleitoral, quer dizer, o processo da campanha aqui em Portugal, infelizmente ele foi muito permeado de violência, muita destruição de propaganda, muitos cartazes do Chega arrancados, outdoors destruídos, etc. O AD, que é Aliança Democrática do Montenegro, eu quero contextualizar dizendo que o Montenegro, o Luiz Montenegro, ele foi o primeiro-ministro que caiu, né? Que teve um voto de desconfiança e ele caiu, né, do governo, ele foi derrubado como primeiro-ministro, e isso explica nós termos agora as eleições antecipadas nesse momento para definir o primeiro-ministro. Então, a Aliança Democrática do Montenegro, muito embora, atenção, ele tenha tido um voto de desconfiança e não tenha conseguido explicar com maior clareza certos envolvimentos em corrupção aqui em Portugal, parece que o partido dele, ele próprio, vai aparecer aqui com entre 85 e 95 deputados no parlamento, e isso representa um crescimento. O Chega, que estava com 50 ou 51 deputados, acho que foi 51 deputados, para ser mais exato, existe a possibilidade do Chega atingir entre 60 e 62 deputados, não é? E a grande diferença, Shirma, é que nós colocamos fim no bipartidarismo em Portugal, aquele reinado do PS-PSD, aquilo deixa de existir. O Chega, que era um partido de protesto, vamos dizer, era considerado um partido de protesto, né? Que representava aquela insatisfação com o aumento de violência, com a imigração descontrolada, com o colapso imobiliário, porque basicamente o PS e o PSD criaram aqui o Golden Visa, que é aquele visto de residência permanente baseado na compra de um imóvel. Então, o mercado imobiliário ele foi altamente especulado e os portugueses jovens de classe média, eles não conseguiam morar em Portugal. Morar em Portugal está se tornando muito difícil, o mercado imobiliário está muito, muito caro. Então, nesse momento, o PSD fica tecnicamente, nessa estimativa, empatado com o Chega, o que é uma coisa surpreendente, é uma coisa que muda o paradigma. Nós temos o PSD com 50 deputados, ou seja, é possível até que o Chega ele ultrapasse o PSD em quantidade de deputados, é uma novidade. E eu percebo que o Chega ele tem uma demanda reprimida, que o Chega ainda não conquistou muito bem a elite de Portugal, porque o Chega atende bem a uma classe média alta, que está insatisfeito com os problemas que já mencionei, mas, infelizmente, a elite de Portugal ela ainda é uma oligarquia que deriva do cravismo, desse sistema de governo, dessa, digamos assim, essa coalizão. Eu iria mais além, eu chamaria isso de um armistício. O que aconteceu em Portugal, a saída do salazarismo, há 50 anos atrás, isso foi um armistício entre a esquerda radical e a esquerdinha pálida, a esquerdinha soft. Então, todos os partidos que governaram Portugal durante todos esses anos, todos eles na sua absoluta totalidade, assim como todo o meio de comunicação, as televisões, os jornais, as rádios. Então, assim, a esquerda sempre foi hegemônica absoluta aqui em Portugal. Eu só vou dar um exemplo muito rápido. Ninguém nesse momento em Portugal, eu diria menos de 1%, sabe aonde está o Lula da Silva, como é conhecido aqui em Portugal. Mas por que ninguém sabe onde é que o Lula está? Apenas porque o Lula estava na Rússia. Estava na Rússia com o Putin. E para as televisões daqui de Portugal é muito importante que o amigo do Putin seja o Bolsonaro. Se fosse o Bolsonaro nesse momento lá na Rússia, as televisões estavam de manhã, de tarde, de noite, dizendo, mas o Bolsonaro, quando encontrou... mas passando pela Rússia, o Bolsonaro, então diriam centenas de vezes por dia que o Bolsonaro estaria na Rússia. Então, notícia aqui em Portugal é fora do interesse estrito da esquerda, não passa um fio de cabelo e, infelizmente, os portugueses ainda se informam por televisão. E continuando aqui, o PCP, o famigerado PCP, o Partido Comunista Português, esse fóssil
não é? Que, segundo o Diogo Pacheco de Amorim, não é? Na Europa já não existem partidos comunistas com esta denominação, Partido Comunista, mas em Portugal há Partido Comunista Português. Então eu sugiro a todos aqueles que estejam de passagem por Portugal a turismo que apareçam na frente do PCP e façam uma fotografia, não é? Porque é um fóssil, é uma coisa, é uma remanescência, é uma coisa que ainda não morreu aqui. Então aqui resiste uma coisa espetacular. Acho que vale a pena fazer uma foto como, já que já está deixando de existir no mundo, ainda existe aqui em Portugal, não é? O PS deve ter 4 deputados a mais, o que é uma coisa impressionante, apenas é um crescimento muito pequeno, não é? Durante as eleições, o processo de campanha política, como eu já havia dito, houve muito... No momento em que o Ventura ele esteve enfermo, ele sofreu aquele mal-estar, houve nas redes sociais muito discurso de ódio no sentido de que se desejasse que o Ventura perecesse. E veja que coisa horrível. A esquerda que gosta de dizer que do amor e da harmonia com as forças da natureza e com o universo, de repente, nesse momento, mostra a sua verdade, mostra a sua verdadeira natureza. E, por enquanto, não há muito o que se dizer, porque nós precisamos esperar as informações mais atuais. E, por hora, é isso, Schirmer. Perfeito, Moreira. Bom, então, o resumo do Moreira foi mais ou menos isso, né? Aquele partido ali, o Centrão, né, que, como ele disse, as eleições elas foram antecipadas, né, justamente por essa questão aí do Montenegro, envolvido em escândalos e tal, e aí foi antecipado, mas o Centrão voltou ali, como sempre, dominando todas as cartas. Por quê? Porque eles fazem aquele jogo, eles jogam, né, o Chega como extrema-direita, depois criam lá a extrema-esquerda, e o Centrão se aparece como uma solução ali para resolver o radicalismo e tal. Esse jogo que a mídia faz e que o povo ainda não percebeu. Mas, como o Moreira falou, esse crescimento do Chega, e aí que eu quero perguntar para o Dirceu, esse que eu chamo muito de um movimento de reação, porque antes a gente tinha uma hegemonia total, pode chamar de progressista, de socialista, mas é tudo comunista, é tudo movimento comunista. Comunismo é um movimento, não é uma ideologia. Ele utiliza o progressismo, o socialismo, o fascismo, enfim, todos os ismos, o liberalismo, muitas vezes, para como um grande verniz ali para conseguir impor ali, que é o projeto de poder. Então, Dirceu, esse crescimento do Chega, ele é significativo, né, principalmente nessas eleições. Em quanto tempo a gente pode ter aí um equilíbrio de forças e o Chega conseguir crescer gradativamente, não só o Chega em Portugal, como está crescendo na Itália, né, os partidos de direita, a própria direita e os conservadores, e no Reino Unido. Em quanto tempo a gente consegue ter aí esse movimento de reação contra essa agenda global aí que está encapsulado aí nesses partidos aí de direita que estão surgindo, essas novas forças? É tudo muito recente, essa nova organização na direita, e eu queria perguntar para ti justamente isso. Em quanto tempo você acha que o Chega consegue bater de frente com o Centrão, e aí no Reino Unido da mesma forma? Bem, eu escutei um pouquinho antes na televisão de português aqui, primeiro um pronunciamento do presidente do Chega, que ele disse que 50 anos da esquerda foram colocados, desapareceu essa praga que tinha. Então ele estava muito feliz sobre a vitória que eles estão indo. Eu acredito que na próxima eleição eles superam todos. Essa é a minha opinião, mas o Arthur, como mora lá, Moreira, sabe tudo. Eu conheci o Daniel Caetano Teixeira, que é do partido do Chega já 2 vezes, o senhor Manuel, que é o pai da deputada mais votada do Chega, conheci eles em Londres e agora em Milão. Então, eu acredito que eles estão crescendo muito em relação às últimas vezes que vieram da outra eleição. Então, eles serão
um grande partido no futuro em Portugal. O Portugal está enfrentando, que o Arthur sabe, tem vilarejo lá de cidades com 2.000 habitantes, que tem mais de 2.000 estrangeiros, que eles estão ganhando 750 euros e não fazem nada. Até fizeram vídeos, se você procurar nas redes, tem vídeos desses estrangeiros que dizem que ganham 750 mais casa e tudo, sem precisar fazer nada. Eles fazem, tem até nos países da África e outros lugares, tem os escritórios que estão sendo denunciados que fazem passaporte para os portugueses ou visto para eles virem ali para Portugal e ganham tudo na custa do governo português. Isso aí está dando uma revolta muito grande entre os portugueses que trabalham, que não têm direito a quase nenhum benefício, enquanto esses estrangeiros todos estão lá. Aquilo que o Oscar falou, os estrangeiros, os muçulmanos, e aqui na Inglaterra chegam 600 ou a 1.000 pessoas por dia aqui, e o que acontece é isso, eles ganham casa, comida, benefício e tudo, e não trabalham, e nunca trabalharam. E depois, em pouco tempo, eles têm até condições de votarem. Tá? Então, aqui o Nigel Farage vai vencer, o Keir Starmer já venceu em mais de... quem está perdendo muito é os conservadores, e o Labour também. Kimmer, rapidinho. Sistema parlamentar é necessário que haja uma coligação, né? O Chega, que é um partido de direita, acaba tendo que se coligar com aí a social-democracia. Como é que você vê isso, Kimmer? Rapidinho, que eu vou fazer a mesma pergunta para o Moreira e a gente tem que adiantar a pauta. Isso faz parte, enquanto você ainda não tem o poder e o tamanho para poder tomar conta de tudo, digamos assim, na política, se faz necessário fazer alianças pragmáticas, isso é normal da política. Então, o Chega está crescendo, né? As ideias do Chega, principalmente, estão crescendo, isso está sendo absorvido pela sociedade, né? Se culturalmente o Chega tiver sucesso nisso, isso vai se manifestar na política e sim, é necessário, né, nesse primeiro momento, fazer alianças para você se manter no poder. E entender que a política é a arte das negociações. Enquanto você não controla as instituições e não domina todo o contexto, é muito importante fazer alianças, mas com poder de barganha, nunca em desvantagem. E a partir disso aí, construir ali lá na frente acabar dominando mesmo as instituições e direcionando a política. É assim que acontece, é assim que a esquerda faz, é assim que o Centrão negocia. Então o Chega tem que entender esse caminho. Às vezes o caminho do isolamento pode acabar batendo no teto e o Chega nunca mais vai conseguir sair desse número. Então é negociar.